programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com o apoio inestimável do nosso produtor Açauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo a Jesus que oriente, ilumine e abençoe a todos os lares. Meus irmãos, o dia 8 é muito importante para todos nós que temos uma ligação com a obra de Fabiano de Cristo. Na verdade, o Instituto de Cultura Espírita é profundamente vinculado ao Lar Fabiano de Cristo, onde, inclusive, cuja sede utilizou durante muitos anos para as suas atividades. O Lar Fabiano de Cristo, hoje, dia 8 de janeiro, está completando 55 anos. Poucas instituições duram tanto tempo, mais de 50 anos, é muito pouco. São poucas instituições. Queremos aqui saudar essa venerável instituição que, ao longo desses 55 anos, amparou a mais de 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Não só ampara levando alimento, roupa, agasalho, amparo material, mas o amparo moral, o amparo social, o amparo espiritual, né? Por toda parte, no Brasil inteiro, nesse momento, por certo, levantam-se expressões de gratidão pelo que o Lar Fabiano fez, pelos pioneiros que fizeram a grandeza dessa obra. Na verdade, a maior obra assistencial do Brasil e seguramente uma das maiores do mundo. Essa obra é espírita na sua formulação, embora não possa dizer isso pela legislação, porque é uma atividade de assistência, tem que separar, teoricamente é separada a atividade religiosa da atividade assistencial. Tecnicamente assim o é. No entanto, os organizadores eram espíritas, os dirigentes são espíritas, e toda a formulação da educação do Lar Fabiano de Cristo é uma formulação espírita, fundada nas bases das doutrinárias espíritas. Então nós ficamos honrados e felizes por participarmos de alguma sorte desta obra de amor e de luz, e queremos remeter aos dirigentes, aos trabalhadores, aos cooperadores, aos voluntários, a todas essas pessoas que fazem a grandeza do Lar Fabiano de Cristo, a nossa expressão de carinho, nosso respeito, a nossa gratidão e o nosso pedido a esse espírito genial, Fabiano de Cristo, né, que possa continuar comandando esta obra de amor e de luz para alegria e satisfação e felicidade de muitas pessoas no nosso país. O nosso instituto prossegue neste sábado, agora dia 12, temos o nosso Saulo Salgado Vanderlei, que estará apresentando os 3 Es, Evangelho, Espiritismo e Esperanto, né? Saulo é um grande cultor do Esperanto, é um espírita de escola, né, de muitos anos, enfim, e ele dá o testemunho da sua vida, uma criatura profundamente evangelizada. Saulo é engenheiro, passou muitos anos como engenheiro na área elétrica, né? E depois que se aposentou, ele fez um concurso e ele é hoje engenheiro da Petrobras e participa desse processo de construção de plataformas de petróleo pelo Brasil afora. Saulo é uma sumidade, é um estudioso não só dessa área técnica que é a sua profissão, mas também da doutrina e do Esperanto. Certamente a sua aula terá assim uma tessitura extremamente delicada, de muito conhecimento, e vale a pena. Evangelho, Espiritismo e Esperanto, os 3 Es apresentados, né, como um grande encontro de entendimentos para a nova era. Isso faz parte do programa de férias do nosso instituto, que agora está funcionando ali na Rua Ibituruna 53, no Maracanã. A referência é o Abrigo Teresa de Jesus. Nossos telefones 2224-1060, 2224-0736. O nosso e-mail, Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. Estamos aguardando os nossos irmãos nesse endereço, onde ainda estamos solidificando o nosso trabalho, nesse ano de 2013, esse novo local onde o nosso Instituto vai desenvolver as suas atividades, desde já agradecendo muito aos nossos irmãos da direção do Abrigo Teresa de Jesus, nossos companheiros, né?
para que nós possamos levar ali aquela instituição de assistência, esse trabalho espiritual que certamente vai beneficiar a todos nós. Dizem também que nós temos naquela região, aos sábados à tarde, nós temos um vazio de atividade espírita e vamos preencher isso com o trabalho do nosso instituto. Todos os sábados, então neste sábado agora curso de férias, às 3 horas da tarde, e depois, a partir do início de março, o dia inteiro teremos atividade lá, levando àquela região esse componente espiritual. Também pretendemos ter ainda nesse ano de 2013 funcionando o Centro Espírita 18 de Abril, cujo presidente é o Assaruí. Pois é, né? Vamos incentivar Vamos isso. estimular isso, né? Para que essa ideia do nosso de Olinda Burim possa colocar esse componente muito importante, né, da nossa atividade, agregando ao Instituto Cultura Espírita e certamente beneficiando ao nosso abrigo Teresa de Jesus. Todos estão convidados, estamos muito felizes pela oportunidade que se desenha nesse ano aí de 2013, que começa com tão grandes esperanças para todos nós. Então, no sábado 19, o Neandertal vai apresentar uma pesquisa sobre o perdão e ele fará um trabalho sobre os 7 passos de perdão. Encerrando o mês de janeiro, a nossa querida amiga, irmã Tatiana Belliene, uma jovem, né, vai apresentar um trabalho, como sempre, na área da psicologia, que é a sua formação. Na verdade, a formação que vem de família, né? Que o nosso Arleir Belliene, que é o seu pai, também é um terapeuta consagrado e certamente passou muito da sua experiência, seu conhecimento para sua filhinha Tatiana, que vai lá contribuir para o enriquecimento das atividades do nosso Instituto. Vamos então agora fazer o nosso breve intervalo. Daqui a pouco estará aqui nossa Natasha Mequena e logo logo retornaremos, se Deus quiser. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Lições do Evangelho. A receita para a conquista da tão almejada felicidade está no Evangelho de Jesus. Viver o Evangelho, praticando a luz da verdade, levará o espírito à redenção. Transformar-se para transformar. Corrigir-se para corrigir. Amar-se para amar. Esses são alguns dos pilares onde apoiada está a doutrina fortificadora e consoladora. Que nas adversidades da vida lembremos de agir com o genuíno espírito de cristandade. Que possamos ser os trabalhadores da seara do Mestre. Que possamos pagar o mal com o bem. Que possamos exercer o perdão das ofensas. E assim, a paz reinará em nós. Estudemos o Evangelho. Pratiquemos os ensinos do Mestre. Kardec decodificou a doutrina. E nós? Decodifiquemos também as cifras do nosso espírito, entregando-nos ao serviço em Deus. Muita luz e muita paz, com muita música sempre aos seus corações. Quando eu te vi chegar, nunca pensei ver-te tão distante. Mas eu vi no teu semblante
Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita pelas Ondas Amigas, da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 kHz, e contando, como sempre, com o apoio inestimável do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, que está aqui conosco, com a sua boa vontade, com a sua competência, nos ajudando para que a gente possa apresentar esse programa minimamente com qualidade, apesar das nossas graves deficiências pessoais. Nessa parte do nosso programa, nós costumamos responder as perguntas enviadas pelos ouvintes. Dessa vez é a senhora Maria Antonieta Camargo do Meia. Nos mandou aqui 2 perguntas para o nosso Açaí descascar o problema, né? Vamos lá. Primeira pergunta: por que às vezes nós batemos o olho em uma pessoa, embora nunca a tenhamos conhecido, ficamos com uma impressão ruim de uma antipatia gratuita? Eita! Mas é um comentário que muitas pessoas fazem, né? É verdade, uma coisa que muita gente fala sobre Parece, isso. tem a impressão que nunca viu, né? Mas tem uma... Aliás, também tem ao contrário, nunca viu e tem uma simpatia também, né? É interessante, porque a gente pensa que nunca viu, né? E tem o inverso também. Tem uma obra literária americana muito famosa que diz, uma peça de teatro que diz assim: nunca lhe vi, sempre te amei. É, isso aí, é verdade. Passou no Brasil também. Então lá, Maria Antonieta, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 3º, esse livro é pela psicografia do Chico Xavier, né? Para nós chegarmos à condição humana, foram necessários cerca de 1,5 bilhão de anos. E na peregrinação terrestre, como seres humanos, são necessários milhares de anos. Isso para que nós possamos cimentar a nossa evolução em alicerces seguros, que permitam os excelsos voos em busca da felicidade e da perfeição. Nesse caminho, Antonieta, nós convivemos com muitos espíritos em diferentes estágios de evolução. E, através das múltiplas reencarnações, e nisso nós podemos criar antipatias, prejudicar o próximo, agir com egoísmo, vaidade, ambição, e todas essas negatividades que podem ser recíprocas, criam situações que se apresentam ao longo da trajetória espiritual para os ajustes necessários. Então, nós podemos lembrar, por exemplo, que o evangelista Mateus escreveu no capítulo 5, versículos 25 e 26, o seguinte: assume logo uma conduta conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim serás lançado na prisão. Em verdade vos digo que dali não sairá enquanto não pagar o último centavo. Na verdade, o texto bíblico diz ceitil, né? Então nós estamos passando para centavo aqui. Fica claro, portanto, que os nossos adversários do presente, eles foram constituídos no passado por alguma ação ou alguma proposta nossa. Portanto, cabe-nos aplainar as antipatias com o esforço que se fizer necessário, o quanto antes. Então, essa sensação, Antonieta, de antipatia, de mal-estar, isso é uma coisa real. Isso acontece mesmo e muito. Então, cabe a nós, na medida em que nós possamos ter a noção, o entendimento de que essas coisas podem acontecer e a provável causa delas, então nós temos que trabalhar isso. Nós temos que usar os recursos da doutrina, temos que usar os nossos recursos para que então nós possamos superar e possamos tentar conviver da melhor maneira possível com esse processo. Reconciliação, né? Essa é uma palavra-chave, né? Exato, é o que o texto de Mateus aqui no capítulo 5 diz: reconcilia-te. Isso aí. A palavra-chave é isso. Quer dizer, as diferenças às vezes trazidas de muitas encarnações. Agora que nós somos aprendizes do Espiritismo, né? Vamos acabar com isso. E não podemos negar que não sabíamos. Exatamente, né? Anteriormente. Então agora a Maria Antonieta, ela nos mandou uma outra pergunta.
O nosso destino já é traçado desde que nascemos ou nós temos escolhas? Essa daí é Aquela outra história do questão. livre-arbítrio. Questão do determinismo, do livre-arbítrio. né? Olha só, o Espiritismo ele nos ensina que viemos de Deus simples e ignorantes, e a eles retornaremos sábios e virtuosos. Os nossos ensinos estão, pois, definidos desde que fomos criados. O Pai, na sua misericórdia, nos deu os elementos para que fôssemos construindo, pela razão, os nossos caminhos. Nós somos felizes nas ações virtuosas ou infelizes nas ações negativas, gerando lamentos e dores. Portanto, entre quedas e soerguimentos é que vamos construindo a nossa estrada, Antonieta. Para isso é que recebemos família, amigos, ocupações, vida social, tudo o que melhor atenda às nossas necessidades. O destino inicial da reencarnação é este: nascer no local e no tempo certo, no espaço justo e junto a pessoas e situações das que mais precisamos. Compete, pois, Antonieta, a cada um de nós o melhor ajuste perante as propostas iniciais, tendo em vista que o maior sucesso é alcançarmos a liberdade espiritual. Se estivéssemos nascido com um destino traçado e inflexível, nós não teríamos o direito ao uso do livre-arbítrio, um privilégio que nos foi concedido por Deus. Então veja bem uma coisa: o determinismo ele existe na medida em que nós precisamos resolver as nossas pendências com a lei de causa e efeito. Isso é inevitável. Então, isso, ninguém escapa disso, é preciso resolver isso. Então, estamos determinados a resolver isso através do processo da reencarnação. Agora, como resolver isso? A maneira de resolver isso, a forma como nós enfrentamos esses obstáculos, então é uma questão de escolha. O nosso livre-arbítrio é quem vai, através do aprendizado, das nossas subidas e descidas, ele é quem vai determinar como é que nós temos que atingir esse ponto de excelência, vamos dizer assim, dentro de um processo de ajuste com a lei. Eu acho que o Espiritismo concilia muito bem essas ideias do determinismo e do livre-arbítrio. Acho que no estágio evolutivo em que nós estamos, algumas coisas estão pré-determinadas, nós temos que passar por elas mesmo. E algumas coisas a gente vai resolver. A gente costuma dizer assim: a gente, quando nasce, o livro da vida está com as páginas em branco, mas os títulos dos capítulos já estão escritos. Por exemplo, está assim: casamento, está programado que a gente vai casar. Agora, as páginas estão em branco. Nosso casamento vai ser harmônico, vai ser de entendimento, de compreensão, de solidariedade. É a gente que vai escrever isso, não é verdade? Trabalho. Então está programado que você vai ter que trabalhar nessa vida, né? Agora, como é que você vai trabalhar? Você vai ser um bom trabalhador, vai ser sério, enfim. Riqueza. Está programado, se você vai ter mais riqueza ou menos riqueza. Agora, o que você faz com isso? O que você faz com muito dinheiro? O que você faz com pouco dinheiro? Então é isso. O Espiritismo concilia isso. Há uma conciliação entre o determinismo, ou seja, etapas pelas quais você tem que passar, porque esse mundo é de provas, né? Você tem que ser provado naquilo. E da maneira como você escreve a sua vida, o seu dia a dia, como é que você pensa, como é que você age, como é que você reage. Então, é a conciliação do determinismo com o livre-arbítrio. É um mundo de provas e expiações, onde nós temos que passar por certas coisas. Agora, vamos passar mais ou menos bem de acordo com as nossas decisões, e por isso nós somos responsáveis. É verdade. Eu acho que é muito interessante essa ideia. Nós agradecemos muito a nossa irmãzinha lá do MEA, Maria Antonieta, que nos mandou essas perguntas que nos dão oportunidade, né, dessas reflexões que nós mesmos aprendemos com essas coisas. É isso mesmo. Tá certo? Vamos então agora para o nosso breve intervalo. Daqui a pouco estará aqui conosco o nosso querido companheiro Geraldo Cardoso, com nossa internet do bem, e depois estaremos aí nos despedindo de todos os nossos irmãos.
Meus amigos, a mensagem de hoje é uma parábola que enseja profunda reflexão. Ela nos diz: venha comigo, deixe de lado as preocupações, dê-me a sua mão num gesto fraterno e divida comigo os próximos minutos. Vamos a um lugar tranquilo, onde o verde das matas, o canto dos pássaros, o voo das borboletas, a presença dos anjos e do nosso Criador serão as testemunhas únicas deste momento singular. Imagine-se repousando a cabeça no colo de alguém em quem você confia e feche os olhos suavemente. Sinta as mãos desse alguém afagando os seus cabelos e ouça a história que vou contar-lhe agora. Era uma vez, há muito tempo atrás, no outro lado do universo, se encontrava um anjo. Esse anjo estava muito preocupado, pois daquela dimensão chamada de paraíso, ele podia ver nosso planeta com todas as suas nuances de desespero. Gente sofrendo, gente angustiada, pessoas sem esperança, crianças passando fome, pai matando filho, filho matando pai, a honra sendo motivo de zombaria, a honestidade sendo motivo de chacota, o poder, o dinheiro, a ciência querendo tomar o lugar de Deus. A depressão sugando a alma e extinguindo a alegria da humanidade. Este era o grande cenário do planeta Terra. Sensibilizado pelas dores e tantas angústias aqui existentes, e desejando fazer algo em prol da humanidade, o anjo procurou seu mestre e solicitou permissão para tomar forma humana e vir ao mundo para tentar melhorá-lo. Seu mestre, um tanto apreensivo, porém feliz com a atitude do discípulo, que demonstrava tanta iniciativa e tamanho desprendimento, o questionou dizendo: você está disposto a fazer tudo? Tudo mesmo? Está se propondo a executar todas as minhas ordens, por mais difíceis que sejam, para realizar seu nobre desejo? O anjo não teve dúvidas. Prontamente respondeu que estava disposto a executar todas as ordens do seu mestre para transformar este mundo em um mundo melhor. Torná-lo menos triste, menos dolorido, mais humano, mais fraterno, mais feliz. Diante disto, o mestre atendeu a seu pedido e o autorizou a se preparar para um grande dia. E assim fez o anjo. Escolheu sua mãe, seu pai, seus irmãos e amigos, seu nome, a cidade onde nasceria, enfim, providenciou tudo o que se faz necessário para alguém ao nascer. Quando então todas as providências já tinham sido tomadas, aquele anjo, com grande entusiasmo, procurou seu mestre dizendo: estou pronto, senhor, dê-me as suas ordens. Então, fitando em seus olhos, o mestre lhe disse: transmito-lhe a ordem de Deus. Vá, ordeno-lhe que seja feliz enquanto viver. Só isto? Retrucou o anjo. Ao que o mestre respondeu: sim, apenas esta é a ordem do Senhor. Mas se obedecê-la, eu lhe asseguro que estará cumprindo a tarefa a que se propôs. Dito isto, o mestre retirou-se. Finalmente, amigo, posso dizer-lhe que aquele anjo era você. Sim, não tenha dúvida. Você nasceu para tornar este mundo melhor. Você nasceu para ser feliz. E diante disto eu pergunto: você está cumprindo a ordem do seu Criador, que lhe foi transmitida no dia do seu nascimento? Você é feliz? O mundo está melhor porque você está aqui? Sua cidade está melhor porque você mora nela? Seus amigos estão melhores porque você faz parte das suas vidas? Este mundo virtual está melhor porque você faz parte dele? Se Deus o chamasse agora, você poderia se apresentar a ele e, de cabeça erguida, dizer: Senhor Deus, cumpri a minha missão. Fui feliz enquanto vivi. Com minha felicidade, emiti luz e melhorei aquele planeta. Poderia? Jesus nos disse: sois deuses, sois capazes de fazer tudo o que faço
e muito mais. Nunca esqueça, nascemos para tornar este mundo melhor, mas só conseguiremos cumprir esta missão se nos tornarmos melhores. E nós nos tornaremos melhores se formos felizes. Portanto, seja feliz. Questão número 922 de O Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Lembre sempre, a felicidade é consequência dos nossos atos. Decida ser feliz. Decida sempre por agir no bem. Pense nisto. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.